Olá, meu nome é Juliana Lopes, eu sou figurinista e pesquisadora de história da moda. E aqui nesse canal você vai viajar no tempo pela moda, arte e costumes de outros séculos. Hoje nós vamos falar sobre uma peça bem controversa, os corsês. Será que eles realmente são uma máquina de tortura ou a gente só se deixou levar por charges e clichês de filme? Aqui teria uma abertura, se eu tivesse uma. O que eu gosto na recriação histórica é poder viver a história em primeira pessoa, seja vestindo as roupas, seja provando alguns pratos, visitando lugares históricos. E a recriação histórica ela tem um braço educativo que vai muito mais a fundo nisso, que é o Living History, que são as pessoas que de fato vivem e reencenam outras épocas com fins educativos e obviamente por um período determinado. Isso acontece muito em museus, por exemplo. E essas pessoas, elas realmente estão lá vivendo como se fosse naquela época. Elas estão usando as roupas, elas estão fazendo atividades. E eu acho bem interessante, então é algo que eu me interesso também. O que eu faço geralmente com os meus trajes é sair pra ver amigos em um piquenique ou alguma visita a algum lugar histórico, alguma visita guiada. E é o tipo de coisa que eu costumo frequentar. E eu sempre ouço comentários sobre corset, se essas peças são desconfortáveis, se eu consigo respirar. Sim, a pessoa está me vendo respirando e ela ainda pergunta se eu consigo respirar. E depois de muito ouvir comentários do tipo e perguntar como eu faço as coisas usando corsets, eu resolvi me fazer um desafio e trazer isso aqui documentado para vocês, que é usar somente corsets históricos por uma semana, fazendo todas as atividades que eu costumo fazer no meu dia a dia. Então vocês vão ver a partir de agora gravações de quando eu estava fazendo esse desafio. E eu queria lembrar que elas foram gravadas pré-pandemia aqui no Brasil, então ainda não existia coronavírus e a gente podia simplesmente sair por aí. Então vocês vão ver filmagens minhas saindo e trabalhando aqui em casa. Enfim, vamos lá. Pro primeiro dia, eu vou usar essa camisa aqui como chemise, porque é importante que você use alguma coisa entre a sua pele e o corpete que você estiver usando. Uma saia básica evasê preta. E eu vou usar o Stays. Esse aqui eu mesma fiz baseado num modelo de 1780. A modelagem dele é original, eu só alterei algumas coisinhas. Já mostro pra vocês como é que fica no corpo. A amarração dos Stays era em espiral. Apesar de não ser tão prático como as de corset tradicional, não era impossível de se vestir sozinha e mulheres que não tinham aia faziam isso. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu ônibus tranquilíssima, lendo o meu Kindle. As vantagens da modernidade, não é mesmo? Eu tava bem tímida de gravar na rua, mas esse dia eu fui numa exposição de arte e visitei uma biblioteca com uma amiga. Bem, hoje eu não vou sair de casa, então o que eu vou usar é algo bem simples. Uma camisa básica, uma sainha de malha e o corset histórico que eu escolhi é esse daqui também, do século XVIII. Esse é de uma modelagem baseada em 1790, que eu mesma fiz. E a principal diferença dele é que a frente é aberta e ele é um pouco mais pontudo aqui. Vamos ver como é que ele fica no corpo. Peças amarradas na frente eram mais práticas e uma preferência de mulheres trabalhadoras. Essa que eu estou usando ela é aberta na frente, mas também poderia existir um painel estruturado que ajudava a manter a peça retinha no corpo. E sim, esse meu roupão é o meu uniforme de trabalho praticamente. Ele é uma das coisas que eu mais gosto de usar em casa. Eu trabalho com figurino, então boa parte do meu dia é sentada costurando. Mas também tem ocasiões que eu estou em pé cortando algum tecido, vou buscar alguma coisa, carrego caixas. E nessas ocasiões todas eu usei corset e foi ok, gente. Não teve nenhuma grande dificuldade. Hoje entramos no século XIX e eu usarei o short stays, que é uma evolução dos stays usados durante a regência. Hoje é mais um dia que eu ficarei em casa trabalhando, então coloquei só um vestidinho simples por cima. Assim como o exemplo anterior, temos aqui uma mudança prática, o fan lace nesse caso. Dessa forma eu consigo puxar todas as cordas de uma vez e fechar a peça em instantes, como vocês podem ver aí no vídeo. Também existe um ajuste no busto com fitinhas.
Apesar de não ter aparecido nas filmagens, eu também fiz tarefas domésticas esse dia, como lavar a louça e cozinhar. Agora é a vez dessa obra de arte, também feita pela Melissa, que é uma réplica de um modelo de 1870. E, por favor, reparem no meu gatinho. Novamente, a composição é com uma camisa e uma saia. É o que eu acho mais prático para usar corsetês. Nesse dia, eu fui a um restaurante comemorar o aniversário e sim, eu comi pra caramba. Podem apostar nisso. Esse restaurante é a Taverna Medieval. É um lugar que eu adoro pela decoração referenciando uma era medieval. Hoje continuamos na era vitoriana. Essa peça é uma réplica de um modelo de 1890, também feito pelas mãos da fada da Melissa. E como eu estou indo ao cinema, eu escolhi uma roupa que fosse um pouco mais arrumada, mas também casual. Então aqui temos uma camisa social, uma saia e um colete. Note que eu estou usando uma regata por baixo e é sempre muito importante ter uma peça protegendo a pele. Eu gosto bastante de usar camadas nos meus visuais e isso combina muito com o uso do corset. Cá estou eu na rua indo para o ponto de ônibus mais próximo. Eu pego bastante transporte público e eu acabo sempre fazendo uma caminhadinha por conta disso e eu achei legal incluir isso aqui. Obviamente eu não gravei dentro do cinema, então fica aqui a foto do filme que eu assisti. E eu estou muito triste de pensar que esse foi o último filme que eu vi no cinema, gente. O que o coronavírus fez com a gente. Finalizando a era vitoriana, temos esse modelo lindo de 1890 feito pela Josette também. Diferente dos outros, ele é mais curto e não cobre o busto. Modelos assim são usados também na era eduardiana, que é a que vem a seguir. Hoje é dia de ir ao mercado fazer compras do mês, então resolvi disfarçar o corset com uma blusinha larga. E essa foi a minha semana usando corsets históricos. Como vocês podem ver, a maioria das atividades que eu fiz foram cotidianas. Eu trabalhei, eu arrumei casa, eu cozinhei, eu fiz compras de mercado, eu também me diverti indo ao cinema, indo ao restaurante. E é nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente olha essas mulheres, a gente fica, nossa, mas como elas faziam essas coisas usando corsets e saias e etc. A questão é que isso era um costume. As pessoas usavam corsets e peças de suporte como os stays desde a infância. Claro, versões adaptadas, mas desde a infância. Então, isso era um costume e isso era usado por praticamente toda a população feminina. Então, as pessoas faziam tudo em corset, desde ficarem bonitinhas em bailes até trabalhar. Elas praticavam esportes, elas escalavam montanhas e N outras atividades. E tudo isso enquanto usam um corset. Eu acho válido comentar também que esse uso do corset, ele era muito mais relacionado a suporte do busto, costas, de redistribuir o peso das saias. Então, assim, quando a gente vê essas fotinhas das mulheres super apertadinhas em corsets, isso não era comum, isso era algo usado talvez por pessoas de uma classe mais alta, atrizes, era bem comum dessas fotos que a gente vê super chocante, elas serem de atrizes. E em ocasiões especiais, então, às vezes a gente vê um corset minúsculo no museu, mas aquilo é um corset de festa, aquilo é uma peça que ela seria um pouco mais apertada que o comum, mas para um uso bem específico que era para usar numa festa. A gente pode traçar um paralelo hoje, por exemplo, com salto alto. A gente tem saltos muito altos, a gente tem mulheres que usam saltos fetichistas de 30 centímetros, só que elas não são a maioria. E esses saltos, eles estão reservados a uma ocasião específica. Então, não dá pra dizer que todas as mulheres usam salto de 33 centímetros e saem por aí. Não sei como elas saem por aí com salto de 33 centímetros. Mas isso não é o comum. O comum das pessoas atualmente é elas usarem saltos baixos, ou às vezes nem usam salto no dia a dia. Mas, às vezes, numa festa, ela vai usar aquele salto mais alto dela. Da mesma forma que existem poucas mulheres que gostam de sair por aí com saltos de 30 centímetros. Tem a Lady Gaga, por exemplo. A gente vê exemplos de mulheres da nobreza, a gente vê exemplos de mulheres que são da classe artística. E essas pessoas também não representam a população em geral. E traçando outro paralelo, seria o mesmo que pegar, por exemplo, o Instagram das Kardashians
e pressupor a partir disso que todas as mulheres entram na faca para ter um quadril largo, que todas as mulheres fazem cirurgias plásticas, que todas as mulheres têm aquele corpo. E isso não é verdade, isso é um corpo idealizado, isso é um corpo de uma pessoa específica bem famosa. O tie lacing, ele era praticado por uma minoria de mulheres, inclusive desencorajado mesmo na época. Eu já falei mais sobre essa questão do uso do corset e o mito das cinturinhas finas lá no blog, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Não deixem de visitar, tem bastante informações que eu particularmente achei bem interessante trazer aqui. Agora falando sobre como foi a minha experiência pessoal. Como eu mostrei no vídeo, eu fiz atividades corriqueiras, desde trabalho até coisas domésticas e passeios. Mas, obviamente, eu queria colocar esse parênteses aqui que eu tenho uma rotina um pouco mais tranquila, né? Eu não tenho um trabalho exaustivo, eu não faço muita coisa física. Então você viu ali a rotina de uma pessoa que tá ali no meio, né? Nem 100% inativa, mas também não a pessoa mais ativa de todas. E assim, em nenhum momento foi desconfortável estar usando corset, assim. Claro, ela é um pouco mais sensitiva que não está usando nada, ou que está usando sutiã comum. Só que não foi nada impossível, não foi uma tortura usar corset durante uma semana. Foi até mais tranquilo do que eu imaginava. E assim, claro que o conforto, ele é relativo. Na minha experiência, os modelos mais desconfortáveis foram os stays de 1780, tanto pela amarração ser um pouco mais complicada, quanto também ele fica justinho na cintura e ele não tem uma continuidade, ele tem aquelas abinhas que ficam fazendo assim, e eu acho ele um modelo um pouco mais desconfortável que os outros. O outro modelo que eu não acho tão confortável é o Waist Cincher de 1890, que por ele ser mais curto, ele não sustenta tão bem, né, o meu tronco. Então ele fica ali apertando num ponto só. E ele é mais apertado que os meus outros modelos que eu tenho. Ele tem uma cintura bem mais vincada. Então é algo que eu acho um pouco mais desconfortável do que os outros. Nada que seja também impossível de usar, tanto que eu uso ele. Mas ele é uma peça que eu vou usar numa ocasião em que eu não preciso fazer nenhum esforço físico excessivo, né? Às vezes pra ver um teatro ou coisas do tipo. E as peças que eu achei mais confortáveis foram os short stays de 1810, porque, cara, pra mim ele é como um sutiã esportivo, porque ele tem esse suporte até abaixo do busto e ele suporta muito bem os seios, é impressionante. E eu gosto do fato dele ter alças. Então, ela é uma peça que eu acho bem confortável, realmente. É a peça que eu acho que é uma das peças que eu achei mais confortáveis. Eu acho ele até mais confortável que um sutiã de bojo comum, por exemplo. Aquele sutiã de bojo e aro que a maioria das pessoas usam. Eu achei os short stays mais confortáveis. Então, né, figurinistas de Bridgertons, eu discordo um pouco de vocês. E um outro modelo que eu achei mais confortável é o mid bust rosa que eu usei de 1890, se não me engano. Porque ele não aperta muito, ele não tem uma cinturinha tão vincada. Eu gosto dele porque ele tem um suporte bem bacana pro busto, né? Ele é um mid bust. E ele não é tão apertado quanto os outros. Quando eu falo apertado, eu quero dizer que ele não é tão acinturado. A modelagem dele não é tão vincada. O aperto, óbvio que você pode apertar mais ou apertar menos, claro. E eu gosto dele porque ele não é tão vincadinho, né? Quanto alguns outros modelos que eu tenho, como, por exemplo, o de 1870. E ele mantém a minha postura bem certinha, né, durante o dia. Eu gostei bastante disso, de usar ele. Eu já usei ele durante o dia em outras ocasiões. E eu gosto disso, como ele dá esse suporte para a postura, esse suporte para o busto. E de uma forma confortável, realmente eu não acho ele nada desconfortável. Uma outra coisa que vocês puderam observar, né, nos meus vídeos, é que eu me visto sozinha. E sim, é possível se vestir sozinha. Tem uma playlist inteira mostrando como dá pra se vestir com roupas de outras épocas, sozinhas. Então, quando a gente vê aquela cena das mulheres e as aias super apertando o corset, isso é um recurso narrativo, isso é um clichê, mas isso não é necessariamente algo que precisava ser feito. Existiam muitas mulheres que se vestiam sozinhas, as próprias aias, por exemplo, e isso é algo que só uma pessoa com muito recurso, muito dinheiro usaria, e
E ela usaria aquilo por status, né? Porque ela pode ter alguém ajudando ali. Não que seja algo que precise existir. Uma coisa que explica esse desconforto que as atrizes relatam nos filmes é a falta do uso de chemises. É muito comum a gente ver em produções de época que as atrizes estão usando o corset diretamente sobre a pele e isso não se faz, isso é realmente desconfortável. É preciso ter uma peça ali protegendo a pele do atrito do corset. E também existe o fato de que muitas vezes essas peças não são feitas sob medidas, elas vêm de pessoas que alugam figurinos para filme, então não é feito pro corpo daquela atriz, e isso é importante porque um corset sob medida, ele vai te apertar somente onde ele deve apertar, que é a região mais maleável da cintura, e ele vai suportar onde deve suportar. E quando ele é feito sob medida, às vezes a altura da cintura vai estar incorreta, a medida do busto vai estar incorreta, então ele vai apertar onde não deve e não vai ter o suporte necessário. Então é muito importante usar um corset sob medida. Isso garante muito o conforto da peça. E tem o fato também de que essas atrizes elas não estão acostumadas a usar corsets. Elas estão ali fazendo um trabalho temporário. Então, se você chegar do nada e colocar um corset na pessoa e super apertar, óbvio que ela vai sentir um desconforto. Elas não têm esse uso gradual que as mulheres da época tinham de usar uma peça mais leve durante a infância e usando isso durante toda a vida. E isso faz bastante diferença também. E depois disso tudo, eu gostaria de fazer um convite para as minhas colegas de recriação histórica que também tentem usar essas peças no dia a dia, né, corsets e stays, e me digam como é essa experiência, se vocês discordam de mim, se vocês concordam comigo. Eu acharia legal ver o pessoal do Costube BR e principalmente a Liga dos Corsets fazendo essa experiência também. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, comentar o que você achou, sugerir outros desafios, quem sabe, e a gente se vê por aí. Até mais!